seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Esse espaço que foi criado para trazer inspiração, cura e transformação para a sua vida. E hoje, com uma convidada muito especial, a Luciene. Lu, compartilhe aí com o pessoal, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Luciene, eu sou professora de ritmos, amante da dança, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Pessoal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a dança é capaz. Ela é capaz de transformar histórias. E ela transformou sua história, né? Sim, ela transformou a minha história, é, ela me moldou, né? Eu sou um diamante trabalhado pela dança. Que coisa mais maravilhosa. Lu, tô doida para conhecer um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória de vida. Tô muito feliz pelo teu sim, por você ter aceitado esse desafio, né, de estar aqui comigo. E já sou grata a Deus pela tua vida. Você aí tem sido uma fonte de bênçãos, né? Nós estivemos juntas no projeto Mulheres Plenas e foi, assim, algo incrível, né? Sim, foi incrível. A gente trouxe ali, né, um pouquinho para as pessoas de como que é importante a gente também cuidar do nosso corpo, né? Sim, sim. É um tripé. Eu sempre gosto de falar, né? A gente precisa de cuidar do nosso espírito, da nossa alma e também do nosso corpo, porque ele é um transporte, né? Onde transporta as nossas Sim. emoções, né? A nossa parte espiritual. E sem ele funcionando de forma adequada, isso não é possível, né? Não, isso não é possível. O nosso corpo, ele é a nossa ferramenta. E às vezes a gente se preocupa muito em trabalhar o espiritual e esquece dessa parte do corpo. E para todo mundo isso é importante, mas para nós mulheres, isso assim tem um peso, né? A nossa autoestima, a nossa beleza. Eu não estou falando daquela beleza que as redes sociais impõem, aquela beleza padrão. Eu estou falando da beleza de você se sentir, de você se cuidar, de você estar saudável. Né? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com esses conjuntos mesmo que você disse. O espiritual, o emocional e o corpo. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que Tudo ter na um vida a gente equilíbrio. tem que ter um equilíbrio, inclusive nesse tripé, né? E isso, inclusive, nesse tripé. O nosso corpo, ele reflete as nossas emoções. Cada doença, ela tem uma raiz emocional. Então, assim, a gente precisa trabalhar nesse equilíbrio. E quando a gente movimenta, quando a gente faz esse movimento, quando a gente pratica um esporte, quando a gente faz uma caminhada, a gente está movimentando o nosso corpo e a gente também está movimentando a nossa energia. Por que que você acha importante movimentar o corpo? Tem idade? Não, não tem idade. Inclusive, eu tenho alunas que no início falavam, né? Nossa, eu não tenho idade para isso mais. Não tem idade, gente. Não tem idade para se cuidar. Não tem idade para começar. Inove todos os dias. Eu faço 40 anos em junho. Eu me sinto com 22. Eu vou fazer 40 primeiro que você. Eu vou fazer em abril. Estamos pertinho uma da outra. Pertinho, né? Então, assim, hoje, quando eu lembro ali, quando eu estava com 26 anos, o meu quadro era totalmente diferente. Hoje eu tenho 40, sou estudante, né? Eu faço o curso de educação física. E, assim, na minha sala, os meus colegas, eles têm idade de 22, 24, 20 anos. No início, eu comecei a querer me sentir assim, nossa, tô ridícula, mas não tem nada a ver. É tudo no seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, né? Esse foi, né, foi e está sendo o meu momento. Eu tenho uma amiga que mora fora do Brasil e ela me falou que a professora de dança dela tem 72 anos. Olha que legal. Tá vendo? Não tem idade, Não né? tem idade, pessoal, não tem idade. E isso é muito maravilhoso quando a gente descobre, né, que não tem tempo certo para a gente poder se descobrir, né? E muitas das vezes nessa autodescoberta a gente descobre que a gente é capaz de tantas coisas legais, De né? tantas coisas legais e assim de tantas coisas que o nosso corpo pode contribuir para isso. Igual eu falando, quando eu tinha 26 anos, eu ia arrumar minha casa, eu não dava conta de abaixar, sabe? Tudo que tinha no chão para poder limpar a casa era aquela dificuldade, né? Hoje, com perto dos 40, me cuidando, eu me sinto outra. Não tem assim comparação. E muitas dores eu sentia nessa época, né? Era tudo aqui, ó. Aqui e aqui. Não tava legal aqui dentro, não tava Isso, legal aqui e o corpo tava padecendo. isso. E assim, o corpo da gente não mente, né? O corpo da gente, a boca da gente pode falar,
uma coisa, mas o corpo reflete. Eu sou uma professora fofinha ainda, né? Porque eu vim de uma obesidade, eu ainda trato da compulsão alimentar. Tem dias que eu chego em casa, eu quero comer até as paredes. Olha só. E assim, mas hoje eu já tenho as ferramentas que me ajudam a cuidar disso, né? Então, assim, teve pessoas no meu caminho que veio me ajudando. É muito importante a gente se abrir, né, para querer, assim, se autoajudar e receber ajuda, né? Que Deus manda. Deus manda por diversos caminhos. E problemas, todo mundo tem. A questão é que a gente tem vergonha de falar, né? Eu passei dessa fase, eu tenho dia que eu até brinco com as minhas alunas. Falei, gente, orem por mim, façam jejum por mim, porque eu tenho uma apresentação para fazer tal dia e a roupa tá apertada. Tem que saber. Eu tenho que estar bem. Elas já levam assim na brincadeira. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas já teve um momento na minha vida que eu não conseguia nem tocar no assunto, porque assim doía muito, né? A questão que o corpo reflete. Eu ainda assim, né, tenho essa barriguinha, mas antes era uma barriga enorme. Então, não era só a questão da comida. Ali, os hormônios do estresse, sabe, da ansiedade, eles tendem a ficar muito no nosso abdômen, né? Então, assim, a gente fica com o corpo diferente, a gente fica com o corpo inflamado. E tem coisas muito simples que pode ajudar a gente a sair disso. Teve momentos na minha vida que eu pensei, não, todo mundo consegue, menos eu. Menos eu, era uma ansiedade muito grande, parecia que não tinha lugar que me cabia. A cabeça parecia um liquidificador, o pensamento acelerado e não firmava em nada. É aquela sensação que você quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas você não consegue fazer uma. Então, é onde a gente, assim, paralisa. Aí não sai nada. Mas aí, devagarzinho, né? Você começa com uma caminhada, né? Se você gosta de dançar, a maioria das mulheres gostam muito de dançar, porque a dança, ela está nas nossas raízes. Então, assim, se você começa a se permitir, a cura começa a acontecer. E O- é pequenos passos, É né? Não pequenos é de uma passos. vez, né? Não é de uma vez. É pequenos passos. Igual eu estou nessa jornada, tem 5 anos que eu estou dando aula de ritmos, né? E tem assim, 5 anos que eu venho tratando mesmo, né? Dessa questão da compulsão alimentar, da questão da ansiedade, né? A insegurança, a baixa estima. Uma pessoa com a baixa estima, ela não consegue nada. Então, assim, a dança, ela me ajudou, ela me resgatou. Eu gostava muito de dançar quando era criança, né, na minha adolescência. E depois, assim, por motivos, né, que a gente vai se perdendo na vida, eu me afastei dessa minha raiz. E é importante lembrar que essa perda da identidade, né? Ficar perdido em quem eu sou, não é do dia para a noite, não é do nada, não é de Não, repente, né? Vai não. acontecendo e isso vai acontecendo de você se perdendo aos poucos, né? Isso vai acontecendo e a vida Deus vai dando sinais. A nossa intuição, gente, não é doidura da nossa cabeça. Uhum. A gente tem mania de achar, nossa, que doideira da minha cabeça. Não é. A nossa intuição é Deus conversando com você, independente de religião, né? Todo mundo, mesmo aquele que não acredita em Deus, ele tem uma essência, ele tem uma raiz e ele tem a sua intuição, Uhum. né? Então, assim, todos têm. Então, assim, tem sinais, é porque a gente não quer ver. E é verdade isso que você está trazendo. A gente mesmo foge da realidade, né? Porque Sim, Deus, ele fala a todo instante, sim. mas a gente reluta ali para poder. Porque nem Isso. sempre é o que a gente quer ouvir, a gente quer ver, não é verdade? Geralmente não é o que a A gente quer gente não ouvir. quer ver, a gente quer ouvir. Então, a tendência é a gente fugir, né? Do que Deus está Isso, mostrando pra gente. isso. E a gente tem também a mania de jogar a responsabilidade para fora. Porque é difícil a gente assumir que se você está com um problema, o problema é seu. É uma autorresponsabilidade, Isso. né? E muitas das vezes é mais fácil culpar o outro. Isso é mais fácil culpar o outro, ah, mas é porque o meu marido fez isso, os meus filhos faz Uhum. isso. Então, assim, a gente tem que ter um papo reto com a gente mesmo, né? Não, é eu, tudo bem.
Fulano, cicrano, o vizinho, o cachorro fez isso comigo. Fez, mas eu permiti, eu estava nesse lugar. Eu me coloquei como vítima. Então, aconteceu. Então, a partir do momento que assim, não precisa você admitir isso para os outros, porque é difícil. Hoje, para mim, falar disso aqui na frente das câmeras é mais fácil, porque assim, tem aquela fase que o ego amaceta a gente, né? É verdade. Que a gente não consegue nem falar, né? Então, assim, são pedacinhos. Hoje já é mais fácil para mim falar, Mas né? nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então, assim, basta você admitir para você, né? Não, tudo bem, tá assim, eu vou começar a melhorar. E são pequenos passos, aonde você aceita que você está com um problema, aceita que você precisa melhorar e a É ajuda trazer vai a vir. consciência, né? Eu acho que esse é o Isso. primeiro passo, né? Trazer Trazer a consciência. a consciência. Uhum. Isso vai iluminar. E aí, quando você traz a consciência e você começa a confiar, coisas inacreditáveis começam a acontecer. É verdade. Ai, gente, é muito incrível. Isso eu entendo. Isso eu entendo muito. E é interessante que muitas coisas acontecem sobrenaturalmente, né? Isso, isso. Então, às vezes, quando a gente comenta nesse assunto, tem pessoas que ainda, assim, não se abriram para essa experiência, não vão entender. Mas, se a pessoa que assistir essa live, esse podcast, ela já está preparada para entender. É isso Se, mesmo. se ela conseguir ficar aqui esse tempo escutando esse tipo de assunto, esse tema, ela já está preparada para se abrir para acontecer coisas incríveis. Lu, e essa é a intenção desse podcast, sabe? Levar conhecimento para as pessoas através de vários assuntos que têm sido trago, para que nesses assuntos a pessoa possa ter uma viradinha de chave, onde ela pode ter a vida transformada. Por Sim, isso o nome, né? Vozes que transformam. vozes que Porque transformam. através da tua história, outra pessoa vai estar te escutando, te ouvindo, e às vezes, através de você, a cura ela vem, né? É o ser curada para curar. Hoje você é curada para levar cura para Isso, outras pessoas. isso. A gente cura, né? Outra pessoa nos ajuda, a gente cura e vai transbordando, né? É o cálice, né? Uhum. Que transborda. É muito incrível. Essa corrente, sabe? E ela acontece naturalmente. E assim, uma das coisas assim que eu acho bem interessante, existe todos os tipos de dança. E então, assim, a pessoa, ela pode escolher, né, aquilo que ela se sente mais à vontade. Hoje eu trabalho muito em academias, né? E academias tem muito funk, o piseirinho. E aí o que que acontece? Fala assim, mas as letras, né? Eu não me sinto à vontade. Assim, eu concordo, porque realmente fala assim aquelas besteiras. Mas aquele momento, nosso, o que que é a intenção? É o ritmo. Nas aulas, como dá muitas mulheres, acaba que aquilo vira uma brincadeira, né? A gente ri São muito. experiências, São né? experiências, porque assim, a nossa intenção ali não é sair sensualizando para todo mundo, né? Se bem que hoje a sensualidade para nós mulheres é uma questão importante. Sim. A mulher, ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir que tá, né, chamando a atenção do seu marido, do seu namorado. Isso faz uma diferença pra E gente. são buscas para você utilizar dentro do seu E relacionamento, isso né? dentro do seu relacionamento, dentro, né, ali né, com o seu marido, com o seu namorado. Claro que existem casos e casos, Sim, né? Mas assim, cada um escolhe a sua ferramenta como vai usar, né? E exato. como assim a gente trabalha muito a região pélvica, porque os nossos traumas, ele fica muito enraizado na nossa região pélvica. Então, quando a Ah, eu gente acho dança, fantástico quando você fala isso. Faz não, muito sentido. e é fantástico, sabe? E a cura, ela está em coisas simples. Uhum. Porque a gente espera assim, uma coisa bombástica acontecer. Gente, a cura, ela está nas coisas simples. Igual numa aula de dança ali que você começa a dançar, que você começa a movimentar. Você não sabe o porquê, mas quando a aula acaba, nossa, eu tô bem, porque você movimentou a sua região pélvica, que é assim, mesmo aquela mulher que por algum motivo não pode ter filhos ou não pretende ter filhos, essa nossa região pélvica, ela é uma região vital. Trabalha a saúde da mulher. Trabalha a saúde da mulher, então você movimenta, você lhe tirou aquela energia pesada, né? Então, assim, e uma vez vai resolver?
Não, mas se você persistir, é igual a musculação. Você ir fazer a musculação uma vez, Não vai resolver. não vai resolver. É a constância, Constância. né? Então, assim, aí você se permite, então você vai liberando essa energia de trauma, essa energia pesada, densa, né? De ansiedade, depressão, estresse. Você vai movimentando. Aí tem vários hormônios que a gente chama os hormônios da felicidade, que são vários, né? Que a pessoa, quando ela está com depressão, ela tem falta desse hormônio, por isso que ela precisa tomar, né, a medicação. Então, o nosso corpo começa a produzir isso, né? Naturalmente. Naturalmente, de graça, Aham. sabe? Deus ali colocou ali, né, para você, você pode ter acesso. Então aí você vai melhorando, aí a sua autoestima vai melhorando e você veste uma roupa, você olha assim no espelho e fala, poxa, Valeu a pena. eu tô gostando do que eu tô vendo. E isso, gente, não é falta de humildade, porque já chegou um momento na minha vida que eu achava que isso era errado. Nossa, tô me achando demais, não é assim, não, você deve se achar, porque você é. Né, você é filha do Criador, você é herdeira, né, você tem acesso a tudo, né, e tá tudo dentro da gente. É isso mesmo. Eu até costumo dizer nas minhas palestras, né? Você deve ter visto lá no Mulheres Plenas, eu sempre me apresento, eu sou filha amada de Deus. E Sim, quando eu me posiciono como filha amada de Deus, eu me apresento como herdeira. E se eu sou herdeira, eu posso sim usufruir de tudo que há sim, nessa terra, né? sim, Inclusive de experiências. E que muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, não se permitem, às vezes até por conta da religiosidade, sim, às vezes por crenças limitantes, né? Que vem sim, algo lá da infância, por sim, traumas. E é possível, né, a é gente encontrar possível. realmente de fato essa vida plena, né, que a gente busca. E a dança ajuda muito nesse Sim, quesito. a dança, ela ajuda muito. Então, assim, aí tem vários tipos de dança. Tem a dança que eu tô trabalhando, assim, bastante, que tem muita procura, né, que é ritmos nas academias, mas tem a dançoterapia, que é Ai, uma que tudo. dança maravilhosa, sabe? Que eu vou estar mostrando para vocês também, né, no meu Instagram. No final, eu vou deixar meu Instagram. Show. Tem dança do ventre, tem dança de salão que você pode fazer aí, né, com o seu parceiro. Tem muitas opções, né? Lu, e você começou a falar, né, que na infância você gostava muito de dançar e depois você acabou se perdendo Sim, nesse tempo aí, né, até se encontrar novamente. Quando foi que ela entrou de novo na sua vida? Você consegue lembrar? sim, consigo. Que eu estou dando aula tem 5 anos. Mas, assim, antes de começar a dar aula foi quando eu resolvi voltar. Através de uma amiga minha, a Rose, ela dá aula também, ela é professora de ritmos. E pensa assim numa pessoa muito bacana, Que né? legal. E ela sempre ficava me convidando para ir na aula dela. E eu fugia, porque eu estava num ponto que eu não me olhava mais no espelho, porque eu não me reconhecia. E de fato, eu não estava vivendo as minhas raízes. E ela falava, vamos, vamos, porque às vezes quando a gente se encontrava numa festinha, aí eu ia ali, dançava um pouquinho com vergonha, olha para você ver, totalmente fora, né, das minhas raízes, né? Aham. E ela, assim, com aquele carinho mesmo, aquele carinho especial. E aí um dia eu resolvi ir na aula dela, né? E quando eu fui, na hora que eu entrei na sala, eu não saí correndo porque ela me segurou. Sabe, assim, muito tímida. E como eu fugia muito de espelho, a sala de dança toda espelhada. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E aí, assim, as meninas, a maioria, assim, muito bonitas, né? Porque as meninas, assim, as mulheres cuidadas, que dançavam, treinavam, né? Isso aqui não é pra mim mais, não. E ela insistiu. E eu fiquei. Eu mal conseguia me movimentar por conta da obesidade, corpo inflamado. Tinha esse tanto de espelho que eu tinha que me olhar, eu tinha que ver. Pois eu tinha que ver como que eu estava, que era uma coisa que eu evitava. E ela é tão danadinha que no decorrer das aulas, ela percebia que eu não olhava no espelho, ela falava assim, eu nunca tinha comentado com ela que eu não olhava no espelho, eu não Aham. tirava foto. Aí ela falava, Luciene, olha no espelho. Ainda te forjava. Desse jeito. E assim, quando ia todo mundo para um lado, eu ia para o outro, mal conseguindo me movimentar, e de vez em quando ela até me manda um videozinho fazendo graça com a minha cara, sabe? Mas é para te mostrar a sua E evolução. isso, para mostrar a evolução, o quanto, sabe, assim, é incrível. E aí, assim, ela me ajudou. Teve momentos que eu quis parar de ir, que eu faltei muitas aulas e ela me puxou. E aí fui fazendo amizade na sala de aula, né, ali da sala de dança. Então, quando eu sumia 3 aulas, 2 aulas, as próprias amigas
Porque as aulas coletivas, ela é isso, né? Você faz amizade, aí pergunta, o que é que aconteceu? E acaba que eu ia. Ou seja, sozinho eu não teria conseguido. Deus enviou as pessoas para poder me ajudar. Então, aí começou, né, essa transformação, uns 2 anos antes. Então, assim, tem 7 anos que eu venho, né, me cuidando, né, que eu vim me permitindo que isso acontecesse. A minha cura, ela foi devagar, bem devagar, porque eu tive muitos baixos, muita vontade de desistir, muitas crenças limitantes de quando ia acontecer alguma coisa, eu pensava, isso não é para mim. Quando tinha alguma seleção para participar, para ser professor de algum lugar, a minha mente fazia eu me sabotar. Eu me atrasava, eu perdia, mas era tudo medo, crenças, Você né? mesma estava se auto-sabotando o Sim, tempo me todo. auto-sabotando, né? Até que eu pensei, eu vou parar com isso. Eu vou seguir em frente, né? E lá no meu trabalho, na academia, né? As minhas amigas ainda falam, ai, Luciene, você precisa levar uma vida mais fitness, porque assim, elas têm aquela disciplina que elas arrumam o lanche, as frutas, a proteína certa, né? E eu tô com o meu lanche rápido ali, eu só vou ali comprar um pão de queijo. Ainda está Elas, no seu né? processo e tá tudo bem, né? Tá E tá. acontecendo. Isso aí eu fico assim, nossa, calma que eu vou conseguir ser Vai tão chegar lá. disciplinada assim. E aí eu vou e olho, né, de onde eu comecei, e hoje, né, que eu cuido da minha casa, cuido das minhas filhas, cuido de mim, tudo com a renda da dança, daquilo que eu amo fazer, sabe? E antes era uma coisa assim distante, né? E é muito incrível. Lá atrás, antes de você se reencontrar com a dança, você nunca imaginou que pudesse prosperar nessa área? Eu não imaginava que eu iria prosperar nessa área. Era um sonho de adolescente. Aquele sonho assim. Quando eu era criança, eu ficava dançando e imaginando eu dançando e um monte de gente me copiando. Pô, já tinha ali, né, uma imagem ali Isso, no seu subconsciente, isso. projetando seu futuro. Projetando meu futuro. Então, por isso que eu falo assim, eu tô vivendo realmente as minhas raízes, que eu brincava horas disso, sabe? E assim, aí eu fui me perdendo, né? Eu até comecei ali na adolescência a participar de alguns grupos de dança, na época era o Clube Raio de Sol, e depois eu fui me perdendo, né? E aí quando eu tive a obesidade, então realmente assim, foi um pedaço anos, né? Muitos anos bem pesados. E então, assim, quando eu vejo hoje, mesmo que assim eu ainda estou no meu processo de cura e assim quero avançar, né? E eu fico pensando, será que dá tempo? Eu já tô com 40. Aí eu penso, lógico que dá tempo de onde eu vim e de como eu me sinto hoje. E a transformação que vem acontecendo, eu pego uma foto minha com 24, 25, 26 e pego uma hoje, sabe? E lembro assim que hoje eu sustento a minha casa, né, com a dança, né, as amizades que eu tive, as pessoas que me ajudaram, né, tudo assim que as conexões que foram acontecendo. Então, assim, não é só a dança em si. Eu falo que a dança ela é a cereja do bolo, Uhum. né? Porque quando a gente se permite, o universo, Deus, ele te ajuda. Falta assim, a gente levantar o pé para caminhar e Deus tá ali, ó. É porque a gente não vê, né? É Muitas isso vezes a gente mesmo. não vê, mas nós somos muito amparadas, amparados. E é uma transformação de acordo com que meu corpo foi transformando, a minha mente foi transformando, o meu coração, ele foi perdoando, né? E é um conjunto. A ressignificação, né, tá através do perdão, né? É, E a gente precisa trabalhar porque não é pro outro, é pra gente é pra poder ficar gente. livre do peso, né, que a gente muitas das vezes Isso. fica carregando durante tantos anos, né? Tantos anos, e eu falei, a dança te ajuda a perdoar, porque você vai ali, você se acaba. Ah, eu E acho tão lindo, porque sai, tem né? tantos, olha, é tantos caminhos, né, que pode ser encontrado aí nessa trajetória da ressignificação, Isso. né? São tantos caminhos. Eu E a conheço. dança eu achei o máximo, porque eu não conhecia, inclusive, né, antes da gente se conhecer. E saber que a dança também é um dos caminhos. Sim, ela é um dos caminhos porque ela trabalha muito com o feminino Uhum. em si. Uma mulher curada é uma família curada, é filhos curado, é marido transformado, Isso né? é fato. Então, assim, quando a gente se permite, né? E a música, ela sempre teve.
presente em nossa vida. Igual, por exemplo, na igreja tem louvor que faz a gente sentir o céu, né? Verdade. Então, assim, e tem a dança, né? Que, assim, é de outro jeito, mas você está movimentando, você está dançando, né? Nas igrejas hoje tem muito, tem esse trabalho com a Com dança, a né, com dança, o sim. corpo. Sim, Eu acho é, lindo. é maravilhoso, porque a dança, além de esporte, ela é terapia, Uhum. né? Ela é uma terapia que é uma ferramenta que você pode ter em casa, né? Se de repente você não está conseguindo ir na academia no momento, hoje em dia você coloca no YouTube, você tem tudo ali. Uhum. Você tem desde dança indígena, Ô, tudo, Lu, e não tudo. é, as pessoas falam assim, não tenho dinheiro para poder investir. Tem muito, para quem não tem, tem ali muitas ferramentas dentro do Tem, YouTube que é de forma tem. gratuita, É né? de forma gratuita, que você pode chamar alguém para fazer Até com você você na sua conseguir casa. investir. E você até conseguir investir. Quando a gente investe, gente, o dinheiro é energia, né? Então, quando você investe, você acaba que você tem uma disciplina, né, Melhor. melhor com aquilo. Tem também os projetos da prefeitura. Que Ó, são, que que são não, muito que são legais. bons, né? Que tem várias praças que tem atividade física e tem também a dança, Já vi, é né? bem bacana. Que também é bacana. Então, ou seja, o que a gente precisa fazer é muito pequeno, é se permitir e caminhar, né? É caminhar com os seus passos. Né? Não precisa assim, nossa, eu vou acordar às 5 da manhã, todos os dias, vou fazer isso, aquilo. Não, eu vou levantar mais cedo, 2 dias da semana, e vou começar. É uma Depois decisão, é né? uma decisão, né? E depois você vai passar para 3, depois você vê se você Vai melhorando. vai melhorando, e aí você vai conhecendo pessoas, você vai tendo oportunidades, porque Deus vai te encaminhando. Ah, isso é fato. Ele nos conecta, né? Ele nos conecta, né? Quando a gente vai nesse caminho da busca de transformação, ele vai nos apresentando pessoas, né? Sim, Ambientes. ambientes, a gente vai aprendendo coisas incríveis. Ele te muda de lugares. E muitas Verdade. vezes o que acontece, a gente está tão apegado numa zona de conforto que, na verdade, não tem conforto algum. Não tem, meninas e meninos, não tem conforto nenhum a zona de conforto que a gente fica. Então, muitas vezes, pessoas ficam, porque a nossa vibração, a nossa energia, ela vai mudando. Então, assim, não é que você deixa de gostar das pessoas, mas é que a vida te muda de lugar e tá tudo certo. E tem pessoas que passam pela nossa vida, elas fazem o bem, mas elas vão seguir o caminho dela. E a Isso, gente vai seguir o nosso. isso. Mas que tá tudo bem, né? E que tá tudo bem. E tem pessoas que passam na nossa vida e que nos dão um grande aprendizado, Sim, é né? verdade. Nos dão um grande desafio, um grande aprendizado. Vai cada um pro seu caminho e também está tudo certo. É verdade. Hoje a dança na sua vida, ela também não é só o seu trabalho, você tem um propósito, né? Sim, eu tenho um propósito, que é através da dança levar esperança para as pessoas. Porque quando a gente tem esperança, né, que a gente sente aquela esperança nossa. Esse sentimento, ele é um sentimento que ele preenche, porque você está acreditando, você está tendo fé. Então, assim, no momento que a gente está dançando, a gente está sentindo, a gente está vivendo, a gente está sendo. Nós estamos no momento de presença. Porque o que que acontece? São poucos momentos que a gente fica, principalmente quando a gente está, né, com ansiedade, que Uhum. a gente fica ali na presença. A gente está olhando ali o professor e está tentando fazer a coreografia, a gente está sentindo a música, a gente não está pensando nos problemas. O Você tá cérebro, vivendo o né? seu Você presente, né? está vivendo o seu presente. Então, ali também é uma musculação para o cérebro a conseguir, a concentrar naquilo que você está fazendo. Alguns anos atrás, eu não tinha concentração para nada. A pessoa tinha que repetir a mesma pergunta para mim várias vezes. Porque, assim, é incrível como a mente da gente foge, né? Quando a gente está com esses problemas, né? Então, assim, eu tenho esse objetivo, né? Eu tenho esse legado, porque eu recebi e quero dar, né? Levar esperança, levar alegria através da dança. Que legal, né? Isso é fantástico, é maravilhoso demais. Minha amiga, estou muito feliz. Por mim, a gente ficaria aqui horas e horas e horas batendo esse papo. Obrigada pelo teu sim. Eu que Eu agradeço. tenho muita gratidão pela tua vida,
né? Nós vamos caminhar aí junto por muito tempo, que a gente tem projetos juntas, né? Sim. E só me diz uma coisa. Eu nunca, por exemplo, eu nunca fiz dança, eu tenho dificuldade de coreografia. Consigo fazer a aula Sim, de dança e conseguir, de fato, desbloquear e aprender ali a coreografar? sim, consegue. É aquela questão que eu disse, não é em uma aula. A primeira aula é muito comum a gente ficar perdido, ter aquela timidez, né? Mas eu sempre falo, passa esse processo, que é normal, todo mundo tem que passar por isso. Só o fato de você estar indo, movimentando e sorrindo com a gente, porque a gente ri muito na aula. Ah, igual assim, às vezes eu empolgo, aí eu erro, aí a aluna olha para mim e fala assim, professora, ou algum outro motivo, então assim, ou alguma música que a coreografia assim ficou com um movimento diferente e assim, a gente ri muito. Então só o fato de você estar indo, movimentando do seu jeito e sorrindo ali com a gente já tá valendo, você já vai se sentir melhor. E É o a treino, né? coreografia, isso, é um treino. E a coreografia você vai aprender com o tempo. Com a persistência, com a insistência, com a repetição. E aí o seu corpo, ele vai melhorando a flexibilidade. Aquilo que era muito difícil de fazer, já não vai ficar mais tão difícil. E sim, todo mundo aprende. Legal demais. Ó, isso aqui é um mimo, é um carinho, é algo singelo. Mas para você levar uma lembrança desse dia de Oh, hoje, meu Deus. e com certeza nós vamos estar aí, né, transbordando. Você está transbordando através da sua história, através do seu conhecimento, do seu aprendizado aí para muitas vidas. Ludmila, gratidão infinita. Gratidão, pessoal, gratidão mesmo. Eu tô muito feliz com esse convite e eu tô muito feliz com tudo que está acontecendo. É só o início. É só início. Tem É hora que eu só o fico início de grandes de coisas que grandes Deus tem para coisas. fazer aí através da sua vida e na sua vida. Pode ter certeza disso, viu? Recebo. Gratidão por tudo, gratidão pelo mimo, gente. Que Ai, Deus meu te Deus. abençoe, viu? E quero só usar esse espaço agora, final, para poder agradecer aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Lu, nós estamos muito chique. Nós temos aqui o Caseiros da Fê, que sempre está nos abençoando com as coisas gostosas que a Que gente vai comer delícia. daqui a pouquinho. Tem um cafezinho ali te esperando. E quero agradecer ao Caseiros da Fê, a Bendito Bronze, ao estúdio Ludmila Silva. Agora é uma lista, você não está entendendo, né? Ao estúdio Eliane De Paulo, ao Brownie da Lu, ao Connect Social Media, que é o responsável pelo podcast, pelas minhas redes sociais, tem sido assim fantástico. Ao Connect Podcast, que também faz parte aí dos nossos patrocinadores, apoiadores. A Clínica Matri, a Clínica Muni, que é onde eu atendo. A Casa de Apoio Refúgio, que é um dos lugares onde a gente tem projetos e onde eu também atendo ali de forma voluntária, que é onde que é o meu servir. Ao Projeto Mulheres Plenas, a Academia Top Fitness, a esse estúdio, né, que tem aberto as suas portas para que nós possamos gravar o podcast, que é o Estúdio Novo, e ao Temperos Universo, que é o temperinho que a minha mamãe faz. Gente, vocês têm que experimentar, é delicioso, viu? Eu quero aqui deixar o meu abraço para você, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, nos apoie, inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, porque você pode levar aí cura, pode levar inspiração e transformação para outras vidas. Deus abençoe a sua vida.